Muito boa noite, meus caros membros do Value Investing Brasil, dos portais parceiros, e da Nod Research, que está transmitindo também essa live via YouTube. Estamos aqui em comemoração aos 10 mil membros da nossa página, de um grupo educacional voltado à educação financeira e ao Value Investing. E eu fico muito feliz de ter conosco aqui um convidado muito especial que eu poderia chamar de velho investor raiz, que é o Bruce Barbosa. Tudo bom, Bruce? Tudo certo, desculpa, até estava vazando meu áudio aqui, eu esqueci de deixar o YouTube no mudo. Muito boa noite, brigadão, prazer estarmos nessa live, comemorando também o aniversário do Warren Buffett, né, que fez 90 anos ontem. Exatamente. Então, vai lá um parabéns para o velhinho, grande velhinho, que popularizou, não digo que inventou, né, quem inventou foi o Graham, mas popularizou o velho investing, então devemos muito a ele. É isso aí, oráculo de Omaha, grande. Você teve, inclusive, ano passado, né, na reunião dos investidores da Berkshire, né? Eu vou todo ano, né, é super legal, assim, ir. E, tipo, é diferente assistir ao vivo, né, de assistir online. Online você acaba perdendo, né, que você perde o foco, acaba focando em outra coisa, seu filho passa correndo, né. Quem está em home office já entende esse tipo de coisa. Então, eu sempre vou. Esse ano não teve, né? Esse ano foi online obrigatoriamente. Mas foi o quarto que eu fui, eu acho. Perdi a conta. Que legal. Um dia chego lá. Quarto. Um dia eu chego lá, Bruce. Tomara que tenhamos muito mais, né? Mas o Warren Buffett já tem 90 anos, então, assim, cada ano é uma perda gigantesca. Não, vamos ter sim. Ele, o Munger, o Ted, o Todd, vai estar todo mundo lá. Vamos com a bandeirinha do Brasil fazer torcida, né? Legal. Pessoal, bom, acho difícil quem não conhece, mas para quem não conhece o Bruce, vou falar rapidamente aqui da trajetória dele. O Bruce tem quase 20 anos de experiência no mercado, já passou pelo BNP Paribas, já passou pela mesa de derivativos do HSBC em Londres, né, Bruce? Tem um histórico na Bovespa também, anterior a isso, e na parte de research independente, né, como analista independente, acho que pelo menos uns 7, 8 anos aí, né? Deixa eu pensar, por aí, 8 anos. Nossa, 8 anos já. 8 anos. Não. Independente não, 3 mais 2, 5. E aí mais um de analista buy side, 6 meses. Mas por aí, 5 anos. É isso aí, o Bruce há mais ou menos uns 3 anos, ele junto com a Marília, com o Ricardo, com o Breia, né? Acho que o Filipe também, né? Foi sócio fundador da Nord. O Luiz Felipe entrou logo depois, né? Fundadores fui eu, Ricardo, Breia, Marília, faz 2 anos, 2018. 2018. Mas quase exatamente 2 anos, foi em agosto, foi tipo no começo de agosto, que a gente esperou a Copa, né? Teve a Copa da Rússia até, então a gente esperou passar a Copa para não disputar com o Neymar, né? A atenção de todo mundo. A gente começou a empresa logo depois. Legal, show de bola. E aí, o que você achou do dia de hoje aí? O que o povo faz? Caímos, voltamos para os 2 dígitos, e agora entra shorteado em tudo, enche o bolso de put. O que o povo faz agora, já que fechamos agosto com uns 99 mil pontos, abaixo dos 100 mil pontos? O desespero tomou conta do mercado? Não? Cara, eu acho que a 100 mil pontos a gente está mais ou menos bem precificado. Se a gente furar o teto, a gente vai cair mais. Se a gente não furar o teto, a gente não cai, imagino eu. Acho que essa é a grande discussão agora, porque o problema do Brasil, pensando a longo prazo, é que o governo gasta demais, né? Então, furar o teto agora seria um indicativo bastante negativo. Tipo assim, para a gente ter criado o teto, foi um negócio que custou bastante, né? Teve muita negociação política e tudo mais. Então, furar o teto é um indicativo bastante negativo para o mercado, e o mercado está bem de olho nisso. Então, a gente está na discussão sobre o Renda Brasil, qual o tamanho que vai ser, quanto que o governo vai gastar, mas a principal preocupação do mercado é no tamanho do gasto federal, né? Porque, assim, todo mundo sabe que, eu esqueci até quem falou, mas teve acho que foi o presidente americano que falou essa frase,
não existe nenhum gasto mais permanente do que gasto temporário, né? Então, assim, começou a gastar, vai gastar para sempre. Então, e esse é o maior problema do Brasil, pensando a longo prazo, né? A gente tinha o juro alto justamente porque o governo gasta demais, foi só eles terem criado o teto, terem feito a reforma da Previdência que a gente viu o nosso juro desabar. Então, assim, é bastante negativo mesmo. Inclusive, no mês passado, né, no mês passado não, né, no mês que estamos fechando hoje, foi interessante que o mercado lá fora caiu, o mercado lá fora subiu bem e a nossa bolsa caiu forte, né? Então, assim, interessante a dinâmica dos dois mercados. Bastante assim, que o Bovespa obviamente seguiu lá fora no resto do ano, mas estou olhando aqui, o S&P subiu 7%, o Dow Jones lá fora subiu 7,5%, a Nasdaq subiu 9,6% e o Bovespa caiu 3,5% no mês passado. Então, o pessoal com o foco virou para cá, né? Mas assim, sinceramente, o que a gente faz é longo prazo, porque no curto prazo ninguém tem a menor noção do que vai acontecer com a Bolsa. Então... na verdade, eu nem esperava essa aula tua aí sobre curto prazo, porque foi meio que uma brincadeira dos 99 mil pontos, exatamente porque o que a gente vê normalmente, né, e aliás é uma coisa que é importante que seja dita aqui, né, a ideia de criar o Velho Invest em Brasil no Facebook é porque a gente tinha uma série de informações desencontradas e uma série de grupos onde se especulava demais e se falava pouco sobre valor. Então, a gente tentou criar um grupo que tivesse uma seleção um pouco mais criteriosa de conteúdo. Inclusive, eu sou um cara chato para conteúdo. Aí você começa a olhar o grupo, você vê que tem muita postagem minha. Por quê? Porque quando a pessoa posta lá, Cogna sobe ou desce? E aí, a bolsa bate 120 ou não bate? Quer dizer, cara, sinceramente... eu não sei, ninguém sabe, e como já se diz, né, quer dizer, existem dois tipos de pessoa no mercado financeiro, aqueles que sabem e aqueles que acham que sabem, né, principalmente no curto prazo. E como a margem do velho investor, quer dizer, ele está preocupado com outras coisas, ok, 99, ok, caímos, ok, o Brasil é uma bomba relógio, você não sabe se amanhã cai um ministro, se depois de amanhã o presidente xinga de bobo alguém, né, quer dizer, é aquela loucura, né, cara, mas por isso que é um grande beta, inclusive, né, a gente tem esse problema, né, cara, a volatilidade aqui é uma coisa louca, apesar de volatilidade ser uma coisa positiva para o mercado, né. Mas... a volatilidade é oportunidade, né. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, vamos entrar no nosso tema para o pessoal. Pessoal, como eu falei, eu acho que a nossa tentativa aqui vai ser bem didática, vai ser bem didático mesmo. Então, eu quero começar perguntando para você, Bruce, o seguinte: qual que é a diferença de você ser um analista, quer dizer, de uma research independente, e você trabalhar num banco e soltar uma call dentro de um banco ou de uma corretora, na sua visão? Soltar uma recomendação, você fala? Exatamente. Eu acho que os motivos são completamente diferentes, né? Então, assim, comparar a gente com o sell side, a gente chama os analistas de bancos e corretoras de sell side. Na verdade, sell side é normal, né? A gente é meio que um sell side. Mas, assim, o foco é completamente diferente, né? A gente é muito mais parecido com o buy side, que são os fundos de investimento ou as próprias pessoas físicas, do que com as corretoras, porque as corretoras, o que elas querem fazer é vender corretagem, né? Tipo assim, eu vou soltar várias ideias, aí o pessoal vai gostar, vai negociar mais e eu vou ganhar mais corretagem. Para isso que serve o sell side normal. E o buy side é quem pensa em ganhar dinheiro, né? O cara pensa na cota do fundo dele, pensa no cotista dele e ganhar dinheiro, ou dele ganhar da bolsa, ou dele ganhar do CDI, ou depende do fundo, né? Então, a nossa cabeça é muito mais parecida com a cabeça do investidor em si do que com a cabeça de quem quer gerar corretagem. E aí isso quer dizer muita coisa, né? Das formas que a gente faz as coisas. Por exemplo, as corretoras normalmente têm carteiras semanais, mensais, aí o cara troca essa por aquela e tudo mais. As nossas carteiras são de longo para longuíssimo prazo. Raramente alguma coisa muda se o preço mudar, ou se alguma coisa aconteceu, se a gente achar alguma coisa melhor. Mas, assim, a cabeça é completamente diferente, né? A gente pode recomendar coisas que, por exemplo, são ilíquidas ou são bastante líquidas. Claro, a gente mexe um pouco no preço, mas a gente ajusta o valor de entrada e tudo mais. No Trader eu faço bastante isso. Então, assim, até porque se o cara quer corretagem, ele não vai recomendar nada que é muito, muito ilíquido, porque se é ilíquido, o
o gestor grande não consegue comprar. Se o gestor grande, que é o cara que paga muita corretagem, não consegue comprar, a recomendação do cara é inútil. Então, assim, muita coisa funciona completamente diferente, né? E, por exemplo, preço-alvo. Preço-alvo, sinceramente, é um chute gigantesco. Nem o cara que calcula o preço-alvo acredita no preço-alvo dele. E a pessoa física que é leiga ou não entende muito bem como funciona aquilo, acha que o preço-alvo é alguma coisa que é uma meta, né? Alguma coisa que vai acontecer. Mas, assim, nada mais fora da realidade. O preço-alvo é tipo, é meio que, cara, se tudo der certo, meio que pode valer isso no fim do ano, mas se a ação chega no preço do cara antes do fim do ano, ele vai e aumenta o preço. O preço-alvo é sempre mais ou menos 20% ou 30% do preço da ação hoje no mercado, né? E eles ajustam sempre, a ação sobe, ele ajusta um pouquinho para cima, ou ajusta um pouquinho para baixo. E aí a gente vê, por exemplo, a gente estava até discutindo aqui agora antes da live, né? O que aconteceu com o IRB, né? Com a resseguradora. A ação despencou, estava em R$100, agora está em R$7, né? Acho que menos de R$7. Você vê os preços-alvos dos caras, quando estava em R$100 era 120, agora que está 7, o preço-alvo é, sei lá, 7, 8, 9, 10 por aí. Então, assim, é incrível. Cara, é incrível o exercício de futurologia que eles fazem, né? E assim, além disso, também aquela coisa a carteira fundamentalista do mês, né? Agora a carteira fundamentalista do outro mês. Não faz o menor sentido, né? Pô, como, né? Fundamentalista, por definição, é de longo prazo, né? E o cara fala, não, a carteira fundamentalista é mensal. Fala, cara, tá errado essa frase, né? Tipo assim, tem alguma coisa errada aí. Não combina, exatamente. Aliás, eu quero falar um pouquinho mais do sell side depois, para falar de... Eu acho que isso cabe num segundo momento, mas vamos aproveitar o gancho aqui para falar sobre o value investing. Eu queria que você definisse de uma forma mais sucinta o que é value investing. Value investing é entender o valor das coisas e comprar coisas que estão muito abaixo do valor que ela negocia no mercado. Aí muita gente pensa, não, value investing é comprar um negócio muito barato. Não sempre. Por exemplo, o Warren Buffett comprou 1 tonelada de Apple agora, e assim, ninguém colocaria a Apple como value investing antes do Buffett começar a comprar. Por exemplo, quando o Buffett comprou Coca-Cola nos anos 90, ninguém encaixaria a Coca-Cola como value investing quando ele comprou Coca-Cola, mas ele comprou olhando justamente o crescimento da Coca-Cola internacional, que na época a Coca-Cola estava expandindo para fora dos Estados Unidos. Inclusive, ele conhecia bastante a empresa, conhecia o CEO e tudo mais. Era bem próximo do CEO. Então, assim, value investing é achar o valor e falar, cara, esse negócio está muito abaixo do valor que deveria valer mais ou menos, claro que não é precisão, né? Não é preço-alvo, vale 15,45. Cara, é mais ou menos, sei lá, tanto. É por ali. É mais do que vale hoje. Tipo assim, é uma margem de segurança que a gente chama, né? É uma distância entre valor e preço que é bastante grande. Tipo, não é coisa de 10%, é coisa de 30%, 50%. Talvez até mais. E pode ter valor no crescimento. Então, por exemplo, a gente recomenda várias ações ou várias empresas, né? A gente recomenda empresas e não ações. Faz completa diferença, porque a gente olha resultados e não se a ação sobe ou desce. Então, a gente recomenda empresas que são caras para quem acha que value investing é só comprar um negócio mais barato que existe. Porque tem muito valor no crescimento. Então, um negócio que o Buffett fala bastante, que tipo, até quem conhece value investing não entende, é que o valor pode estar em várias coisas diferentes, né? E dependendo, tem hora que você acha o valor por exemplo, na marca tem valor, crescimento tem valor, barreira de entrada tem valor, tipo, marca também é barreira de entrada, mas uma estratégia acertada tem valor, entrar no mercado que está em franco crescimento também tem valor, que, tipo, participar daquele pode ser um crescimento que depende só da empresa, pode ser um crescimento que depende, por exemplo, de um setor ou de alguma coisa que esteja acontecendo com a economia. Então tem muita coisa que você pode definir como valor, e o negócio é você ir como a gente faz investimentos concentrados, e o Warren Buffett, mesmo sendo multibilionário, toca 500 bilhões de dólares, faz investimentos concentrados, é impressionante, mas acontece, você acaba dizendo muito não, né? Então, assim, a sua vida é dizer não. É como se você fosse, sabe, criança pequena, que só sabe falar não, aprende o não, acho que uns 2 anos, assim, 2 anos e meio, aprende a falar não e só fala não o tempo inteiro. Pelo menos o meu era assim, né? Agora ele melhorou um pouco.
Mas assim, é igual isso, você fala não para tudo, porque assim, tem quantas empresas tem na Bolsa? Tem, digamos, 400. No Brasil tem poucas, né? Na Índia tem 5 mil. Nos Estados Unidos tem 5 mil. Então, imagina, se você monta uma carteira de, tipo, 10 empresas, você fala não para 4.990. Entendeu? Então, assim, é muito mais não do que sim. Depois que você entende como funciona o negócio, ou o que você está procurando, você fala um montão de nãos para achar um negócio e falar, cara, é impossível, não existe esse tipo de coisa no mercado. É tipo assim, o mercado é muito burro, ou eu sou muito burro, eu tô errado. Aí você gasta todo o seu tempo da sua vida tentando descobrir o que está de errado naquela empresa e você não descobre. E aí você faz esse é um bom investimento. É isso aí. Até porque isso, historicamente, né, quando a gente olha para médio e longo prazo, a gente sabe que a valorização das ações ela está diretamente ligada ao retorno sobre o patrimônio que a empresa consegue trazer. Né? Quer dizer, se ela consegue crescer, se ela consegue pegar um resultado constante durante o tempo, é isso que vai fazer, normalmente, quer dizer, as cotações seguem o crescimento. Né? E as pessoas têm um grande problema de curto prazismo no mercado financeiro, até por inexperiência, e elas acabam realmente olhando para o preço de tela. E aí é uma coisa bem curiosa, porque assim, eu acho que o grande fiel da balança, no caso de você encontrar uma empresa boa, não é só ela ser boa, ela ter aspectos qualitativos e tudo mais, é ela ser barata, né? Ela está sendo negociada a múltiplos interessantes, e aí a gente chega onde você está dizendo que buscar esse tipo de empresa e fazer esse tipo de análise é algo que demanda tempo, demanda conhecimento, não só, quer dizer, da análise dos múltiplos, mas também de quais são as dinâmicas da empresa, principalmente dentro do mercado brasileiro. Você falou 300 e, então aí, sei lá, 350 empresas, 300 e poucas empresas listadas, mas quando você olha para aspectos de governança, por exemplo, você encontra um monte de coisa que você fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? A gente tem casos atrás de casos aí, a IRB é um deles, que a gente vai até falar depois. Eu quero me manter um pouquinho ainda na teoria para a gente conseguir seguir uma linha do tempo, mas se a gente não consegue encontrar algo que tenha um preço menor do que o valor, a gente não tem value investing. Estou correto ou não? Com certeza. E até é interessante que o pessoal acha que achar o valor é achar um preço-alvo, né? Até o Bruno Biscala faz uma pergunta aqui e fala, você teve, tipo, Bruce, você teve aula com o Damodaran, papo do valuation, qual a diferença do modelo de investimento dele pro Buffett? Assim, fazer valuation não é um modelo de investimento, fazer um valuation é só fazer uma conta. Você pode fazer a conta, como o Damodaran faz, e tem muita gente que faz, mas assim, o que a conta te diz é o que você colocou lá, né? Tipo assim, uma planilha é uma planilha. Se você colocar premissas erradas, você vai ter a resposta errada. Então, achar o valor não quer dizer preencher uma planilha, que muita gente acha que achar valor é tipo, nossa, calcular o preço-alvo. Porque o preço-alvo depende de um monte de coisas. E se você mudar uma variável lá, você muda completamente o preço-alvo. Por exemplo, se eu não sei qual vai ser o lucro de uma empresa no próximo trimestre, como que eu vou estimar o lucro da empresa para daqui a 10 anos para eu chegar no valuation? Isso é essencial no valuation. Eu preciso saber qual vai ser o lucro da empresa daqui a 10 anos para trazer esse valor presente. Se eu não sei qual vai ser no próximo trimestre, como é que eu faço para daqui a 10 anos? Então, assim, você pode fazer valuation, só que você tem que fazer um valuation, e o Damodaran sabe disso, e ele faz quando ele dá aula, né? E as aulas dele estão de graça no site dele, Damodaran Online, é só googar que você acha. Tipo, não acreditar na própria coisa do Damodaran. Boa. Quando você faz um valuation, você precisa pegar os números de lugares assim que façam sentido e assim, precisa fazer sentido todos os números que você coloca lá dentro. A partir do momento que você faz, por exemplo, acontece muito inclusive no sell side, né? O cara faz valuation de duas formas. Ele faz um DCF, que é o valuation normal, né? Traz o valor presente aos fluxos, e faz uma valuation por múltiplo, divide por 2 e fala, metade, então eu vou fazer uma média entre esses dois. Cara, isso aí, o Damodaran, isso aí é uma heresia, isso é uma heresia. Você está basicamente pegando duas formas de calcular o negócio e falando que a média delas está certa. Então, cara, não. Tipo assim, escolhe uma forma e faz daquela forma. Não adianta você tirar uma média entre duas formas diferentes. Então, assim, o Damodaran não tem uma estratégia de investimento, né? O que ele faz é ensinar a calcular preço-alvo, basicamente, a fazer valuation. Faz sentido? Faz, só que você tem que entender que
calcular valuation depende dos números que você colocou lá dentro. Então, se você errar os números, você erra o valuation completamente. Então, não tem muito a ver com estratégia de investimento isso. É isso mesmo, perfeito, eu concordo totalmente. Quer dizer, se você parte de uma premissa errada, você vai ter resultados errados, né? Não adianta você projetar algo que não é palpável ou tem algum erro de visão no presente que você vai transportar para o futuro para trazer a valor presente, enfim. Perfeito, é isso mesmo. E acho que a grande capacidade da Berkshire é enxergar valor em... Você fala, quem diria que o Buffett compraria 25% do portfólio de Apple? É isso, 25% quase, né? Por aí. É um pouco menos que 25%, mas é por aí. Tipo, ele pegou um quarto de 500 bi e comprou de uma ação, uma empresa. Isso. Exatamente, uma empresa que é negociada, acho que a mais de 30 vezes lucro, mas que apesar disso, dentro das FANG, né, é a empresa mais barata, se você imaginar só levando em consideração o PL, que todas, que a Nasdaq, de uma maneira geral, é negociada a mais de 40 vezes lucro, né? Tecnologia é uma coisa complicada, né, cara, precificar a tecnologia, né? Você vê, se não me engano, Facebook, acho que tem uma dessas FANG que é negociada a 130 vezes lucro. Quer dizer, tem que crescer bastante, né, cara, para chegar em algo que seja esperado, né, um resultado esperado para quem investe numa empresa dessa, né? Então, assim, acho que tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido. E tem coisa, assim, como é que o Munger faz, né? O Munger é o amigo do Buffett, o sócio do Buffett, né, na Berkshire. E é basicamente o confidante, né? Como é que eu falo? É o braço direito. O braço direito, é a pessoa que ele discute as ideias de investimento, né? E o Munger fala... Até esqueci o que eu ia falar. Sobre a questão dos múltiplos, questão do preço. Não, é que o Munger fala assim, a gente tem duas pilhas... ou 3 pilhas na Berkshire, né? Tem coisa que a gente fala, isso aqui é interessante, primeira pilha, que é muito, muito pouca coisa. A gente fala, tem coisa que é desinteressante, que é muito mais coisa, tipo, que eu falei de ficar falando não recorrentemente, porque tem muito mais coisa não interessante do que interessante. E a terceira pilha é a pilha do não sei, né? Então você precisa ter modéstia o suficiente para olhar para alguma coisa e falar, cara, não sei, entendeu? Não sei... E essa pilha para o Buffett e para o Munger, que são os melhores investidores do mundo, e tem o Buffett tem 90 anos, o Munger deve ter o quê? 94, 95. A pilha do não sei é muito maior. Tem muito mais coisa que você, cara, assim, sinceramente, falta alguma coisa, ou então não gostei de alguma coisa. Tem muita informação que falta quando você analisa uma empresa, e você pode simplesmente falar, não sei, e falar, cara, não vou olhar isso aí agora, deixa aí, talvez um dia eu entenda melhor, eu vou olhar outra coisa. E tecnologia pode entrar aí, mas, assim, sinceramente, a gente está num mundo que parece que esses mercados de tecnologia são winner take all, né? Então, tipo assim, uma empresa domina o mercado inteiro, como é o Google, por exemplo. Talvez rede social um pouco menos, né? O Facebook era grande, mas agora já tem outras coisas disputando com eles. Mas, assim, Apple também é bem grande, mas tem competidor, né? A Apple tem a grande maioria dos lucros em telefones, mas... ela não vende mais aparelhos que as outras, né? Tem outras maiores. Mas assim, entendeu? Tem coisa que dá para você entender, tem coisa que não dá para entender. Eu acho que tecnologia é um negócio difícil de entender, tem muita gente olhando. Então, acho que tem, com certeza, assim, o Buffett tem 500 bi de dólar para investir. A gente não precisa fazer a mesma coisa que o Buffett, porque a gente não tem nenhum bi de dólar. Assim, se alguém tiver aí no chat, tiver $1 bilhão, me avisa, vamos fazer um esquema aí, sei lá. Trocar uma ideia. Entendeu? Legal. A gente não tem o problema que ele tem. A gente tem oportunidades muito maiores que ele, porque ele com 500 bi de dólar, ele precisa comprar a maior empresa do mundo, que é a Apple. A gente com, sei lá, o quequezinho de dólar que a gente tem, a gente pode comprar coisas assim muito mais fáceis, muito mais óbvias, muito mais baratas. A gente não precisa ir atrás das mesmas oportunidades que ele vai atrás, né? Você falou algumas coisas legais aqui, né? Primeiro, a famosa caixa too hard, né?
que é essa caixa que você falou, que imagina que se dentro da zona de competência dos maiores investidores do mundo, eles têm uma pasta too hard, quer dizer, uma pasta, opa, é difícil de entender o que está aqui, né, e os caras sabem tudo, imagina pra gente, né? Agora, outro ponto interessante que você tocou, eu acho que é exatamente essa questão da manobrabilidade, né? Quer dizer, tem uma pergunta que veio do Gabriel Bombardia, que está lá no Canadá, em Toronto, cara, mandou pra gente. Ele disse o seguinte, que ele estudou e ele chegou à conclusão que é melhor ele comprar Burke. Pô, cara, já que eu estudei tanto, mas então por que eu não sigo a linha deles e compro o Burke? Eu penso o seguinte, eu acho que a grande vantagem de você ser um pequeno investidor, você ser um investidor ativo, quer dizer, você não terceirizar suas decisões, é que você tem essa manobrabilidade. Eles estão com um transatlântico de valor, que você está dizendo aí que tem que manobrar, o cara não pode entrar numa small cap, numa micro cap, e a gente pode, né? Sem mudar tanto o preço de tela daquela ação, né? Então, quer dizer, quando a gente tem aí um mapa certo, no caso, algumas indicações de uma research que não tenha conflitos de interesse, quer dizer, que seja tocada por profissionais sérios, esses conselhos são muito importantes, né? E aí a gente vai falar depois um pouquinho do teu relatório, são 2 relatórios distintos, que é o anti-trader e o investidor inteligente, né? Não é o investidor inteligente, investidor de valor. Quase, né? Podia ter chamado, é que ia ser muita falta de modéstia da minha parte, né? De lançar um produto e chamar ele de investir, entendeu? Inteligente, né? Bom, o Investidor Inteligente é o livro do Benjamin Graham, que ele sim é considerado o pai do Value Investing, e ele foi professor, inclusive, do Buffett, né? Então, o Bruce falou... Mas é até interessante que o anti-trader é meio que o contrário isso, né? Em vez de falar investidor não burro, é investidor que não tenta ser gênio, porque, segundo o próprio Munger, tentar ser gênio é muito perigoso, porque você corre riscos que você não deveria correr. Por isso que eu chamei o relatório de anti-trader. Tipo assim, cara, não tenta ser gênio. Inclusive, o símbolo do relatório é um Einstein cortado, né? Muito bom, sensacional, é isso mesmo. Bom, deixa só eu falar que o Paulo perguntou, né? Agora que eu pensei nisso, mas se um chamasse investidor inteligente e o outro investidor não burro, ou anti-trader, sei lá, o investidor que não tenta ser gênio, ia ser um contrário do outro, né? Ia ser legal, ia ter um... Fazer uma antítese aí, né? Entendeu? É que ambas as linhas dos teus relatórios buscam valor, só que uma está mais preocupada talvez com os triggers, com o momento, né, com o que pode estar acontecendo, com alguns turnarounds ou algumas situações que você olha e fala, pô, essa empresa, quer dizer, você está trabalhando ela mais no, vamos chamar curto prazo, vamos chamar um curto para médio prazo aí, e no investidor de valor você está trabalhando em empresas que não é o buy and hold, né, que existe uma diferença entre value investing e buy and hold, as pessoas falam assim, empresa tal é para casar. Não, empresa você compra, se você chegou a uma hora que você teve um ótimo resultado, ela ficou cara, e você encontrou algo um pouco mais barato, ou mais barato, uma oportunidade melhor, você vende e compra, correto? Ou se ela não te trouxe os resultados que você esperava, ou se houve alguma mudança de racional, né, seja na governança, seja, enfim, no próprio mercado, você vende, nem que você tenha que realizar um prejuízo, né? Porque é um outro problema das pessoas, né? Elas ficam falando do tal do preço médio, que eu gosto de chamar de preço médio, né? Que é aquela coisa de você comprar IRB a 35 conto, e quando tá 8, você fala, bom, eu vou comprar, vou encher o carrinho agora, porque aí eu diminuo meu preço médio, né? E não faz o menor sentido, porque continua sendo uma empresa complicada de se analisar, cheia de buracos, né? O que você acha disso aí? Com certeza. Falando sobre os produtos, na verdade, o investidor de valor e anti-trader são exatamente a mesma coisa, né? Que a minha cabeça é igual, tipo, não nem tento fazer diferente. A única diferença é que o anti-trader, como a gente tem o Telegram, tem um contato muito mais próximo com o assinante, a gente consegue fazer coisas diferentes, mais rápidas, mais dinâmicas, porque a gente tem esse contato mais próximo, coisa que a gente não conseguiria fazer no investidor de valor, que a gente tem menos contato. Então, a gente pode se aproveitar desse maior contato para fazer coisas mais... E é exatamente o que você falou. Pode ir numa reestruturação, pode procurar valor em trades mais curtos, pode procurar valor em coisas um pouco mais difíceis e tudo mais, porque se der errado, a gente tem a velocidade, a gente tem a dinâmica para conseguir sair ou para fazer mudanças, né? Mas
Esqueci agora qual era a pergunta. Não, perfeito, é isso mesmo. Eu fiz a pergunta em relação à diferença dos relatórios e se estava certo essa questão do valor, né, de você não querer fazer preço médio, porque não faz sentido se o ativo perder o fundamento. Com certeza, e tem uma falácia grande, isso que eu estava tentando lembrar do preço médio. Muita gente fica presa, né? Não, eu não posso vender abaixo do preço que eu paguei porque o Buffett falou que você não pode perder dinheiro. Assim, o Buffett perde dinheiro, tanto que ele perdeu um monte de dinheiro agora com as aéreas que ele vendeu agora em março, é um ótimo exemplo, mas assim, tem vários exemplos durante a carreira dele inteira. Então, assim, ele também perde dinheiro, ele também erra, ele tenta fazer algumas coisas, talvez ele acerte, talvez ele erra. Obviamente ele acerta mais do que ele erra, por isso que ele é o maior investidor do mundo. Mas assim, o quanto você pagou não vale nada, joga fora essa informação. Todo mundo devia esquecer o preço médio ou quanto você pagou em alguma ação, porque o que vale é para frente. Por exemplo, IRB, se você pagou R$70, você achava que a empresa era boa, tinha um crescimento de lucros e tudo mais, agora não é mais, agora é outra empresa. Então R$70 não vale mais nada, agora ela negocia a, sei lá, R$7 na bolsa. E isso vale para muitas empresas, vale para cima também. Se você pagou R$2 vamos dar um exemplo, se você pagou R$13 em PetroRio, ela agora está 50, R$43 na bolsa, é R$43. 13 já foi. Tipo assim, você não paga mais 13, a não ser que ela caia de novo, né? A gente tem outra crise. Nunca diga nunca, mas assim, improvável. Mas assim, o 13 passou, agora é 42. Você quer comprar ou não quer comprar 42? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todo dia e perguntar se, tipo, 42 vale a pena comprar ou não vale a pena comprar, ou vale a pena segurar, sei lá. Mas o pessoal fica muito preso nesse negócio de preço médio e é difícil tirar isso. Eu não sei de onde eles tiram isso, mas é difícil tirar isso da cabeça do pessoal. E já até tomei bronca em rede social falando que não, o Buffett não perde dinheiro. Ele perde dinheiro e ele perde sempre. Assim, o Buffett não faz o que ele fala. O que ele fala é mais educacional. Ele fala, entendeu? Tipo assim, ele quer que o que ele fale reverbere, ele quer que o que ele fale vá para todo mundo, para o pessoal meio que entender o que está embaixo. Só que assim, quando você olha o que ele efetivamente faz, não é exatamente o que ele fala, porque assim, você precisa ser flexível no mercado, né? As coisas mudam, o mercado muda, o mercado vai para lá, vem para cá, o Fed injeta dinheiro na economia, e aí a gente tem uma pandemia que nunca aconteceu, a gente tem guerra, ele já passou por guerra, né? Eu não passei ainda, não tive a infelicidade, mas assim, você precisa ter flexibilidade para olhar as coisas de outras formas. Então, o que ele fala é meio que, cara, se você entender isso aqui, você começa a entender o que eu faço, e aí depois você precisa ir vendo o que ele faz para ver como implementar aquele tipo de coisa. Então, muita gente usa o que o Buffett fala de forma errada. Parece, nossa, o Buffett falou, mas assim, entendeu? Não é o que ele faz. É tipo assim, faça o que eu falo. Como é que é aquela frase? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O que eu faço. Faça o que eu diga, não faça o que eu faço. Na verdade, para ele é o contrário, né? Não faça o que eu diga, faça o que eu faço. Mas assim, para você entender o que ele faz, demanda um pouquinho mais de estudo em cima, né? De trabalho para entender as especificidades dos investimentos que ele faz. Eu acho que o Buffett, quer dizer, de uma maneira geral, ele é um grande professor, ele tenta sintetizar as ideias de uma forma que fique bem claro, fique bem clara a filosofia dele, né? E, obviamente, que no operacional muita coisa acaba acontecendo, isso é natural. Quando você tem um patrimônio como ele tem sob gestão, você precisa ter movimentos que acabam fazendo com que você não siga 100%. Falar que o Buffett nunca perde é um absurdo, lógico, mas, quer dizer, ele tenta nunca perder, vamos dizer assim, ele tenta trabalhar de uma forma que os acionistas estejam tranquilos em colocar o patrimônio deles sob cuidado, sob a tutela da Berkshire. Então, assim, e os anos, quer dizer, se você pegar, aliás, eu acho isso muito curioso, tá? Duas coisas só aqui. Primeiro, o Paulo me perguntou 2 vezes aqui, e você faz o quê? Porque eu falei o que você faz e eu faço o quê? Só para explicar, Paulo, eu falei... Nossa, verdade? De professor, na verdade, eu tenho uma escola, eu sou profissional do setor de educação, mas eu sou investidor já acho que quase tanto tempo quanto o Bruce, por trabalhar no centro de São Paulo há muito tempo, tive acesso a muitos sebos e tive chance de ler muita coisa boa, e opero já há bastante tempo e comecei a operar profissionalmente há alguns tempos, quando me qualifiquei, fiz um MBA em Investing e tal, e controlo algumas carteiras de investimento
comecei com família, com amigos, tal, então assim, quer dizer, tentando trazer esse tipo de viés mais educacional, explicar a renda variável de uma forma um pouco menos, como que eu posso dizer, bancarizada, vamos colocar assim, quer dizer, o banco toca o terror, né, o banco sempre colocou para você que renda variável é algo muito sofisticado para você, que é algo muito complexo para você, e você sempre vê aquela realidade, né, principalmente os rentistas há, sei lá, 5, 6 anos, num CDI de 14% ao ano, né, viviam uma realidade diferente. E quando as pessoas precisaram começar a migrar para a renda variável, eu comecei a notar exatamente que dentro desses portais de informação, tinha muita besteira, tinha muita coisa errada. Então, eu sou o administrador do Grupo Velho Invest de Facebook, que nada mais é do que uma tentativa de passar conteúdo educacional. Então, basicamente é isso, Paulo, tá? Eu opero, mas assim, por exemplo, se você olhar o meu grupo, não tem uma propaganda da minha escola, não tem uma propaganda de nada, quer dizer, é um conteúdo bem educacional, e eu fico muito satisfeito de ter o Bruce aqui, porque eu também acompanhei o nascimento das research independentes e acompanho a transformação de muitas delas, né? E acho que o Bruce sabe bem do que eu estou falando aqui, né? Então, assim, eu fico muito satisfeito porque eu conheço o trabalho da Nord, conheço o trabalho da Marília, e dos outros sócios, dos outros integrantes da Nord, e por isso é um grande prazer, tá? Então, resumindo, é isso. Eu queria que você desse você tem só para a gente falar, para a gente entrar especificamente nos ativos, Bruce, aquela você fez uma analogia uma vez, quando a gente fala dos moats, né, a questão do fosso de castelo e do pipoqueiro, né? Quando as pessoas olham para uma ação ou para um mercado, para um setor, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença, né, entre as empresas. Com certeza. Mas é basicamente assim, você procura uma empresa que seja lucrativa hoje e que seja lucrativa no futuro, né, e que cresça. Mas como é que você entende isso, né? E o Buffett tem a explicação dele, que o moat é o fosso do castelo, né? Então, basicamente assim, se você tem um negócio lucrativo, você precisa defender aquele negócio, senão vão vir os bárbaros, né, vão vir os inimigos e vão querer roubar o seu tesouro. Então, se você faz um negócio que é fácil ter uma competição, né, que é fácil o cara roubar o seu lucro, roubar o seu cliente, você não vai ter um negócio bom por muito tempo, né? Você pode até, por exemplo, paletas mexicanas. Eu monto uma paleta mexicana aqui nessa esquina, aí eu estou ganhando um montão de dinheiro, todo mundo quer tomar sorvete, agora que está só em São Paulo, o pessoal está na pandemia desesperado por paleta mexicana, o cara monta uma paleta mexicana na frente da minha, pronto, metade do meu lucro foi embora, o cara tá conseguindo roubar meus clientes, entendeu? Então, que é o pipoqueiro na prata, né? Mesma coisa do pipoqueiro, boa, esqueci do exemplo do pipoqueiro, o cara tem um pipoqueiro, se o pipoqueiro tá vendendo muita pipoca, com certeza, já vai aparecer um outro pipoqueiro do lado dele, vai vender pipoca igual. Então, assim, e pelo mesmo preço, né? Se bobear mais barato ainda para tentar roubar mais clientes do cara. E aí os dois vão começar a competir em preço e aí é o race to the bottom, né? Tipo assim, a competição que os dois se afundam. Ou então eles dos dois podem fazer um cartel e manter os preços altos, né? O cartel da pipoca na praça. Isso. Mas o que você quer? Você quer um negócio que não seja replicável. Aí, por exemplo, como é que você faz uma paleta mexicana que não é replicável? Você pode fazer uma paleta mexicana, a paleta mexicana mais gostosa da história de São Paulo. E aí você vai falar, cara, a sua paleta mexicana vai estar cheia e a paleta mexicana do cara da frente vai estar vazia. Por quê? Porque a sua é muito melhor que a dele. E você cria uma marca em cima, você fala, não, essa paleta aqui é super com frutas selecionadas da Indonésia, sei lá. E aí o pessoal vai querer comer na sua paleta. Outra vantagem competitiva é preço. Então, você pode fazer uma paleta mexicana muito mais barata que o cara da frente. Você ganha dinheiro e consegue vender o negócio num preço que o cara não consegue ganhar dinheiro vendendo naquele preço. Ele quebra, você continua. Então, também é uma vantagem competitiva. E, assim, existem milhões de vantagens competitivas, né? Existe, tipo assim, você pode ir um mercado, ou um contrato, ou como é que fala? Como é que chama quando o governo te deixa, só você faz aquilo? Um monopólio. Um monopólio, tipo assim, tem várias formas de ter, o serviço pode ser o diferencial, muita coisa pode ser o diferencial, que você cria uma vantagem competitiva, né? Então, no final, o que você quer achar é uma empresa que é lucrativa hoje, ou que eu quero achar, né?
Você acha o que você quiser, né? O que eu quero achar. O que eu aprendi com o Buffett para procurar um negócio que já seja lucrativo hoje, porque eu não faço aposta num negócio que não é lucrativo hoje, que pode ser ou não ser no futuro, eu não sei, então eu prefiro ser conservador e escolher negócios lucrativos hoje, e que tenham vantagens competitivas ou tenham fossos de castelo que defendem o negócio, que vai permitir que esse negócio seja mais lucrativo no futuro, cresça e tudo mais, e dê mais lucros, e pague mais dividendos e tudo mais. Então a ideia é só essa. E aí, pensando, né, nesse exemplo que você deu muito bem dado aí, Rodrigo, do pipoqueiro, é isso, tipo assim, pensa, dá para, por exemplo, uma padaria. Se você for montar uma padaria, o que é importante na padaria? É fazer um pão barato ou fazer um pão gostoso? Aí eu vou te perguntar, aonde é a padaria? Se ela for nos Jardins, provavelmente eu vou preferir vou preferir que você faça um pão gostoso como negócio, né? Um pão gostoso do que um pão barato. Se for na periferia, talvez um pão barato seja mais importante que um pão gostoso, entendeu? Então, aí você precisa tentar entender. Talvez o serviço da padaria seja bastante importante no jardim, ter um lugar bonito, ter um pessoal que fala bom dia para você, entendeu? Então, dependendo do negócio, é fácil pensar. Tipo, na verdade, analisar todo mundo sabe analisar negócios, né? Uhum. É só você tentar estruturar isso de uma forma que faça sentido, né? Porque o nível de informação que a gente tem hoje é, tipo, infinito. Então, o que normalmente as pessoas fazem é se perder nas informações. Fala, cara, eu olho, mas eu não consigo ver nada, entendeu? Tem muita informação e eu não enxergo nada. Outra forma de olhar é, tipo assim, cara, você compartimentaliza as informações e fala, não, eu preciso olhar, por exemplo, rentabilidade. Eu preciso olhar, por exemplo, a barreira de entrada. E aí, quando você começa a fazer isso, você consegue enxergar os negócios de uma forma melhor, né? E começar a entender como que aquele negócio ganha dinheiro e tudo mais. Sensacional. Aliás, eu acho que são dois lados bem interessantes do Value Investing, da análise fundamentalista, que é olhar para a parte quantitativa, para os múltiplos, para os resultados, mas olhar para a parte qualitativa. E essa parte qualitativa, muitas pessoas não olham, né? Então, por exemplo, eu lembro do Bazin, o Décio Bazin, que escreveu Faça Fortuna com Ações, né? Na década de 80, ele operava na década de 80, ele diz o seguinte, que para ele é muito importante, quando ele vai investir numa fábrica, por exemplo, ele vai até a fábrica, ele quer visitar o vestiário, o refeitório dos operários daquela fábrica para ver como eles estão, se eles têm um sorriso no rosto trabalhando lá. Quer dizer, são coisas um pouco mais subjetivas que você vai adquirindo com experiência, né? A fábrica, olha que sensacional, é uma das marcas mais conhecidas do Brasil no exterior, não sei o quê. Ok, mas como é que é o ambiente lá dentro, né? Quer dizer, ele pode ter um grande moat, mas como as coisas funcionam dentro da empresa? E aí está o papel de um analista CNPI, como o Bruce e outros da Norte são também, de conhecer, de falar com a RI dessas empresas, entender o que está acontecendo dentro delas, né? Em que processo que elas estão, principalmente quando a gente fala de processo de turnaround, né? Porra, eu imagino para você, quando você decidiu entrar em PetroRio, né? Que coisa complicada, que decisão difícil. Foi um grande acerto, um acerto sensacional. Mas, cara, pelo histórico da empresa, dá para confiar no Tanuri, dá para confiar num turnaround, numa empresa que tem um histórico que tinha, infelizmente, não muito, de gestão não muito, vamos dizer assim, diligente. E a empresa passou por um belo processo de turnaround e está aí, não para de crescer, e ainda negociada a bons múltiplos, a múltiplos baixos, né? Com certeza. Mas assim, esse exemplo é muito bom, né? É um negócio que eu não falo muito, mas é um negócio que eu deveria falar mais, sendo bem sincero. Você olhar o banheiro da empresa, né? Porque assim, pensa uma empresa bem gerida. Você imagina que uma empresa bem gerida, o pessoal cuide da empresa, né? Não só cuide do seu cliente, como cuide dos funcionários, como cuide dos donos, como cuide do acionista, cuide de todo mundo, né? Todo mundo está bem, quer dizer, cuide dos funcionários, quer dizer, o banheiro é limpo. Quando eu entro num restaurante que o banheiro é sujo, eu já imagino banheiro sujo, cozinha suja, restaurante horrível, né? Comida ruim, óbvio. Tipo assim, para mim é um negócio meio óbvio. Pode não ser verdade todas as vezes, mas é uma boa forma de, tipo assim, ou eu como a comida para saber se a comida é boa ou ruim,
ou eu olho o banheiro para saber se a comida é boa ou ruim, entendeu? É uma forma de eu chegar a mesma conclusão. Claro que comer a comida é um negócio mais direto, mas olhando o banheiro me dá um direcionamento. E em empresa, tipo assim, tem muita coisa que você não sabe como é a gestão do dia a dia, como o dono trata o funcionário. Mas se você olhar o chão da empresa, o chão da fábrica, e tiver super limpo, e você olhar os caras estão felizes, trabalhando, todo mundo animado e tal, cada um fazendo a sua parte, o negócio é bem organizado, você fala, cara, a probabilidade desse cara estar ganhando dinheiro, desse cara estar indo bem é bastante alta, né? Porque uma empresa em decadência, o que você mais vê é, tipo assim, tá todo mundo com medo de ser demitido, então a moral tá lá embaixo, né? Tá todo mundo triste. Outra coisa é, tipo assim, ele demite a faxineira, então a fábrica tá zoneada. E aí o cara que tá com medo de ser demitido também não tá muito preocupado, ou talvez esteja menos preocupado e acaba sujando a fábrica, né? O cara tem mais cuidado para, sei lá, comer, ou tem mais cuidado com o que ele tá fazendo, e o cara que, tipo assim, tá procurando emprego em outro lugar tem menos cuidado, então ele suja o chão da fábrica. Então, assim, diz muita coisa, esses dados anedóticos, assim, dizem muita coisa sobre a empresa, como é gerenciada a empresa e tudo mais. É um negócio bem interessante mesmo. Para a gente ver que são aspectos, às vezes, que fogem muito daquela nossa visão cartesiana, né? Quer dizer, não adianta falar só dos múltiplos, como também não adianta falar só da qualidade, né? A gente tem que ter a capacidade de mesclar essas duas situações para chegar em algo que seja equilibrado, né? E aí eu vou à pergunta, que é uma das perguntas da nossa live, que é exatamente essa. WEG ou PetroRio? E por quê? Aí vai de preço, né? A WEG é um negócio... Eu nunca analisei WEG a fundo, de perto, justamente porque o preço era sempre... Cara, esse preço é um pouco alto demais, então para mim não vale a pena. Ela entrou em uma escalada agora absolutamente violenta nesses últimos tempos. Assim, o resultado dela, sim, vem melhorando, mas assim, as ações sobem muito mais que os lucros. Então, isso para mim significa, cara, ela tá ficando cara. Pode ser que isso se reverta lá na frente, e não sei, tipo assim, o mercado, assim como o mercado erra para baixo e coisas ficam baratas demais, o mercado erra para cima e as coisas ficam caras demais. Então, as caras demais eu simplesmente ignoro e eu vou atrás de procurar as baratas demais, por exemplo, PetroRio, né? Tipo assim, eu poderia comprar as ações que têm os melhores resultados recorrentes, mas eu coloco mais um filtro, né? Eu quero as empresas que têm os melhores resultados recorrentes e que são baratas. E isso me dá uma rentabilidade ainda melhor, me dá um retorno ainda melhor. Claro, aí eu erro de vez em quando também, assim como o Buffett erra, todo mundo erra, eu também erro. Obviamente eu erro muito mais que o Buffett, até porque ele tem muito mais experiência que eu. E de vez em quando não dá certo, mas assim, contando os acertos e erros ao longo do tempo, por exemplo, o investidor de valor tem 5 anos, está dando mais ou menos o dobro do Ibovespa na média todo ano, né? Se você contar a rentabilidade acumulada, dá quase 3 vezes, dá 2 vezes e pouco, sei lá. Então, assim, os resultados são muito bons, estamos acertando mesmo sem procurar as empresas ou mesmo sem ter nenhuma das empresas que mais sobem, né? Ou as mais famosas, que é exatamente o portfólio do Buffett, né? Se você olhar, agora ele tem Apple, que é a famosa, a maior empresa do mundo e tudo mais, mas historicamente ele nunca tem as empresas que são mais queridinhas pelo mercado, ele tem as outras empresas, né? As empresas que estão escondidas embaixo dessas, que o pessoal não está olhando, e essas aí acabam ficando caras demais. Ele fala, cara, eu acho interessante e tal, mas assim, eu prefiro as que são mais baratas. E aí também, de novo, erra e acerta, a longo prazo é um negócio que vale a pena. Até porque, por exemplo, se a gente fosse comparar, sei lá, PetroRio com Petrobras, né? Eu colocaria a Petrobras hoje na caixinha too hard do Buffett lá, né? Porque você tem uma série de aspectos, quer dizer, uma empresa que tem aí, apesar delas não fazerem exatamente a mesma coisa, né? Porque a Prio ela é muito mais focada em comprar os campos, adquirir os campos e modernizar, mas assim, vamos pensar no conceito, empresas ligadas a commodities de petróleo. Petrobras é complexa pra caramba, você tem aí um sério problema histórico, você é sócio do governo, você tem uma série de situações onde realmente é muito difícil analisar, uma empresa muito grande, então, e ela tá lá, né, tá sempre em voga, você vai ter Petrobras, você vai ter Vale, ambas de commodities, que são que é um setor bem complicado, e você tem Prio lá, essa empresa que aí eu admiro bastante,
essa capacidade de encontrar esse tipo de empresa barata. Porque se você analisa a VEG e pensa que ela é negociada hoje a 75 vezes o lucro, quanto ela precisa crescer? Quanto ela precisaria crescer para entregar, né? Se em algum momento, de repente, esses lucros passarem a não entregar o que o mercado espera que a empresa entregue, provavelmente o preço dela vai voltar a um preço justo, né? E quando a gente fala de preço aqui, pessoal, é muito importante a gente diferenciar, que é uma outra pergunta que... Cadê aqui? O Carlos Eduardo de Moura Santos fez, que é em relação ao que é uma ação barata, só nesse sentido. Quer dizer, uma ação barata para um velho investor não é uma chamada, conhecida como penny stock, né? Aquela açãozinha que custa centavos, né? Não é pelo preço de tela da ação que ela é barata. Ela é barata por quê? Porque ela é negociada a múltiplos que realmente refletem que o preço dela poderia valer mais do que ela vale no preço de tela. Correto, Bruce? Porque as pessoas têm essa impressão, isso é muito louco, cara. Ainda no fenômeno de Oi BR, então, pelo amor de Deus. Oi negociada a R$1, Oi é uma ação barata. As pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão comprando, do que está acontecendo, não sabem o que é uma recuperação judicial, nem sabem se parte da empresa vai ser ou não judicializada, quer dizer, tem tantos problemas dentro, mas está todo mundo comprado em Oi. E assim, eu não estou dizendo que, legal, você não pode ter lá uma parcela do teu portfólio em Oi, não tem problema. Agora tem cara que tem, sei lá, 60% de Cogna, 20% de Via Varejo e 20% de Oi. Esse é o portfólio do cara, porque compra com base naquilo que se vende, né? O que você acha disso aí, cara? Acho que uma forma de pensar que é mais assim, intuitiva para as pessoas é pensar em imóveis. Por exemplo, se eu te falar assim, achei um apartamento por R$200 mil, o que você acha? É barato ou é caro? Depende. Entendeu? Depende. Aonde é? É em São Paulo? É nos Jardins? Cara, se é nos Jardins é barato. Mas digamos, é no Acre, sei lá no meio da floresta, aí tá, é difícil ter um apartamento lá, né? Mas imaginemos que exista. Aí é barato. Ou então deveria ser, né? Sei lá, eu não sei também de apartamentos no Acre. Mas entendeu? A região que o apartamento está é caro, né? A região que o apartamento está faz completa diferença. Então, assim, Oi é R$1. É barato ou é caro? Cara, depende. Qual é o lucro? É igual ao apartamento. O apartamento é R$200 mil. É em São Paulo? É no Itaim? No Itaim, um apartamento de R$200 mil me parece ser barato. Mas pode ser que não seja. Pode ser um apartamento, tipo assim, pegou fogo, tipo assim, tem um monte de rolo judicial, sei lá. Por que é tão barato? Por quê? É embaixo de um túnel, sei lá, entendeu? Tipo assim, cara, você precisa olhar o apartamento para você saber se é barato ou caro. Agora, se eu te falar assim, um apartamento em São Paulo por 10 o metro é barato. Aí eu falo, cara, aí já o negócio ficou, entendeu? Porque agora eu já sei o tamanho do, tipo assim, eu tenho uma relação com o tamanho do apartamento. Então eu falo assim, um apartamento em São Paulo a 5 metros é barato. Assim, cara, na grande maioria dos lugares em São Paulo, eu imaginaria que um apartamento a 5 metros é barato. Assim, se ele for no Acre, aí eu já falo, cara, aí talvez não, né? Aí talvez seja caro. Mas em São Paulo, 5 metros parece ok. E 10 o metro, a mesma coisa. Você fala, achei um apartamento a 35 metros. Aí fala, cara, 35 metros, acho que até tem em São Paulo. Tem alguns que estão saindo, por aí. Mas assim, entendeu? Já te diz muito mais. É a mesma coisa que a gente faz. Cara, R$1 é barato. Mas assim, qual que é o lucro, entendeu? Qual que é o lucro por ação? Aí você compara as duas coisas, que é o que a gente chama de preço-lucro, ou EV/EBITDA, né? Você compara o resultado da empresa com o preço dela na bolsa, né? Então, você compara quanto ela dá de lucro com o valor que ela vale, e aí você tem uma noção de tipo, beleza, então aqui, preço-lucro, EV/EBITDA, eu consigo ter uma noção melhor, porque tem uma empresa que tem um EBITDA de, sei lá, 1 bilhão, e tem uma empresa que tem EBITDA de 50 mil. Então, só o valor não te diz muita coisa, né? E só o preço da ação depende de quantas ações ela tem. Se ela tem 1 bilhão de ações ou se ela tem 5 ações, entendeu? Muda completamente o valor do negócio. Então, acho que pensando em imóveis, assim, fica um negócio mais óbvio. Mas, assim, eu recebo direto essa pergunta. Tem coisa barata na bolsa. Isso aqui é R$5, é barato. Isso aqui é R$40, é caro. Então, tipo assim, eu recomendo uma ação que é negociada a R$70. O cara fala, não, R$70 é caro. Como assim? Por que você não recomenda as de 10?
Cara, não tem nada a ver, cara. Olha o lucro da empresa, não é só o preço da ação na bolsa. Tipo Bom, assim, a gente resolve todos os seus problemas fazendo o desdobramento de tudo quanto é ativo que custar mais 50 pau. O que você acha? Desdobra tudo, passa 10 para 1 e resolveu, não é? e esse virou um fenômeno de bull market agora, né? A empresa anuncia que vai fazer desdobramento, quer dizer, a ação vale 100, ela vai dividir por 5, então cada ação vai ser 20, e o pessoal compra falando, não, desdobramento, a ação sobe. Como assim, que assim, não mudou nada na empresa, né? Tipo assim, o lucro não subiu, o lucro não caiu, não mudou absolutamente nada. É o básico da regrinha de 3, né, cara? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, isso aí. E aí também, eu acho que tem uma coisa importante para ser dita, que é o seguinte, quando a gente falou lá do sell side, do buy side, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, porque, quer dizer, quando você é um profissional do mercado, você estudou, você é certificado, você tem uma série de regras a serem seguidas que são impostas pela CVM, né, ou pela APMEC, enfim, você está lá sujeito a uma série de regras. Agora, hoje em dia é muito fácil, porque você tem uma série de digital influencers, de educadores financeiros de YouTube, por exemplo, que pega na cara dura, recomendam um ativo, recomendam na cara dura mesmo, falam, sei lá, fazem um vídeo institucional de determinada empresa, e no final falam o quê? Lembrando... Isso não é uma recomendação. Que isso não é uma recomendação de investimento. Quer dizer, isso desonera totalmente a responsabilidade. E isso é muito louco, porque quando você fala de uma small cap, por exemplo, você tem alguns youtubers aí que tem milhões de seguidores, isso impacta para caramba no preço. E muitas vezes esses youtubers, isso é preciso que seja dito, eles são patrocinados sim pelo sell side, são patrocinados pelas corretoras ou pelos bancos. Isso é um fenômeno recente que eu até acho que a CVM deveria tomar algum tipo de atitude, mas enfim, a gente faz o que a gente pode, né? Tem que se tomar muito cuidado, porque aquele seu youtuber favorito que ensina finanças, duvide, desconfie, o Bruce sempre fala, inclusive nos relatórios dele, desconfie de mim, tá? Desconfie de tudo que falarem para você, eu vou te apresentar algum caminho, e você vai olhar e vai tirar suas próprias conclusões. E aí, Bruce... Não, exatamente, mas no final, por exemplo, você confia em um youtuber, o cara te fala para comprar, sei lá, qualquer ação aí, sei lá, VEG, qualquer ação. E a ação despenca, então o youtuber desencana. A gente está no bull market agora, tem um monte de youtuber. Assim, Kong é 15, mercado, Kong é 15, vamos lá. Qualquer ação. O cara te recomenda. Aí o cara some do YouTube, o cara vai fazer outra coisa. O cara vai vender quibe na praia, sei lá, o cara desiste. O cara, fiquei rico, vou morar em Nova York. Tipo assim, qualquer coisa. Tipo, o que você faz, entendeu? Tipo, cara, você vai depender do cara. E se der errado aquele negócio, entendeu? Mas assim, sinceramente, eu acho que a CVM vai desencanar de regular tanto o mercado, porque não faz sentido, deixa os caras falarem o que eles quiserem. Se o cara era guru fitness e agora virou recomendações no YouTube, cara, problema dele. O problema, na verdade, é de quem segue o cara, né? Se você segue, pega o seu dinheiro suado, você, trabalhou a vida inteira para ganhar, e bota em cima de uma dica de um cara que você nunca viu na vida, que, era guru fitness, e agora virou, sei lá, trader, e, cara, você tem mais é que perder dinheiro mesmo. É meio que a lei de Darwin, né? Como é que chama? É a lei de Darwin mesmo. Seleção natural, né, cara? Seleção natural. Fala, cara, sinceramente, você é inteligente, você trabalhou um monte para ganhar o dinheiro. Você vai, primeira dica, seu vizinho fala, compra Oi é maravilhosa. E você vai e compra e pede dinheiro, você, você vai culpar quem? Você tem que se culpar. Você fala, cara, eu sou burro. Eu devia ter, pelo menos, ter entendido o que eu estava fazendo com o meu dinheiro, né? Cara, o dinheiro é seu, o patrimônio é seu, cuide do seu dinheiro. Se tem nego no YouTube... E eu acho que isso vai ser cada vez maior, né? A gente vê nos Estados Unidos como nos Estados Unidos o mercado financeiro é uma zona. Tem gente, assim, para todo lado, fazendo todo tipo de coisa. Tem pilantra, tem honesto, tem super honesto, tem super pilantra. Tem preso, daqui a pouco vai ter um cara preso fazendo recomendação de investimento na bolsa. Eu não duvido, vai ser maravilhoso. Eu vou seguir o cara e vou dar risada. Mas assim, cara, entendeu? O dinheiro é seu, cuide bem do seu dinheiro. Você quer seguir o cara mais pilantra do mundo, cara, problema seu. Não vem depois me falar que, eu fiz não sei o que lá. Cara, problema seu, lei de Darwin. Você foi atrás do cara, você sabia que estava errado. Entendeu? É a mesma coisa, comprei essa ação aqui porque eu vi ela subindo. Fala, cara, você sabe que tá errado. Você tá pedindo para perder dinheiro, entendeu? Entendeu? Então faça um trabalho direito, cuide muito bem do seu dinheiro, que o seu dinheiro vai te dar alegria de longo prazo.
Se você ficar tratando ele mal, você vai perder o dinheiro. E eu vi um monte de gente perdendo um monte de dinheiro nessa crise agora. Foi um negócio impressionante. Mas Muito assim, bom. nada vai mudar. Para quem viu aquele filme O Lobo de Wall Street, cara, aquilo é o mercado financeiro. Tem um monte de pilantra que fazem exatamente aquilo. Liga pro cara, engana e fala, não, tipo assim, compre essa ação, que ela vai bombar. Tipo assim, o cara não sabe bulhufas da empresa, entendeu? E, o problema é que o cara, quando ele compra, ele tá se sentindo o Leonardo DiCaprio, mas ele não tá entendendo que ele é o cara que tá do outro lado da linha, né, cara? Essa é uma boa forma de colocar também. É exatamente isso, né? Tipo assim, se o cara tá te recomendando comprar uma ação, assim, por que ele tá de graça? Por que ele tá te recomendando comprar uma ação de graça, entendeu? Tipo assim, o que ele tá ganhando? Tipo, cara, por que a gente tá fazendo essa live agora? Qual o meu interesse em fazer uma live? Em perder o tempo que eu deveria estar brincando com meu filho lá, dando janta para ele, e agora eu tô discutindo com você numa live aqui no... Tipo assim, qual é o meu interesse? Entendo o meu interesse também. Eu tenho um interesse financeiro, inclusive, em fazer esse tipo de coisa. Você tem um interesse, que no final não é financeiro, né? Mas você também tem um interesse. Que é de tipo, você gosta de ter o clube de velho investe, você quer que ele seja grande, que tenha mais pessoas seguindo, que as discussões sejam mais legais. Cara, faz todo sentido. Então, assim, entenda quem são as pessoas que estão te dando recomendações e por quê, e como, e aí, cara, todo mundo que segue uma live sobre investimento no YouTube é super inteligente, não tenho a menor dúvida. Você vê um cara, você sabe que o cara é pilantra, você fala, cara, você sabe que o cara, tipo, entendeu? Não precisa ensinar ninguém. Cara, assim, entendeu? É que, infelizmente, realmente, a renda variável, quer dizer, esses 2 milhões e tantos novos investidores de renda variável, eles chegaram, caíram de paraquedas mesmo, e eu acho que é por isso que é tão fundamental ter esse conteúdo educacional e explicar isso que você está dizendo, quer dizer, qual que é o interesse da Nord, por exemplo? Pô, a Nord faz o quê? Existe conflito de interesses onde a Nord trabalha, onde ela atua? Quer dizer, no mercado existe uma série, mas a Nord, especificamente, o Bruce trabalha para quem assina os relatórios dele. Quer dizer, o interesse dele é que tenha mais pessoas assinando os relatórios, entendendo as teses de investimento dele, e que essas pessoas ganhem dinheiro também. E aí você tem que trazer o quê? Você tem que trazer um track record, quer dizer, trazer o teu histórico de rentabilidade e mostrar, olha, eu tenho esse histórico, então, quer dizer, tá aqui, é isso que eu tenho para oferecer. Eu até acho bem legal que eu falei com o Bruce, e eu vou disponibilizar para vocês aqui, fazer uma degustação de relatório, né, Bruce? Colocar uns 3 relatórios do investidor de valor, disponibilizar para o pessoal do grupo aqui, para entender um pouquinho a linha, que também é... Claro. Né? Com certeza. E eu acho que aí a gente segue o nosso papel, porque, pessoal, o Samuelson falava, assim, né? Só para complementar o que você começou a falar, a gente também tem conflito de interesse, inclusive o Ricardo, que trabalha comigo, né, fundador da Nord também, o Barbudo, muita gente conhece ele como Barbudo, Ricardo Schweitzer, fez um vídeo sobre os conflitos, fez relatórios, fez uma newsletter sobre os conflitos de interesse da Nord, dos research independentes, o que a gente faz que talvez não seja, tipo, da mesma... Ou o que a gente se vê fazendo que não estamos alinhados 100% com o cliente. E existem coisas, claro, e fica claro na newsletter dele. Então, é interessante entender isso. Tipo assim, todo mundo tem um interesse, eu também tenho um interesse, e a gente tenta, obviamente, fazer um bom trabalho, a gente tenta não ser pilantra, mas, assim, sinceramente, tem coisas que são cinza, e é legal que vocês entendam também o que é cinza no que a gente faz. E, como você falou, desconfiem da gente. Fala, cara, o dinheiro é seu, cuide do seu dinheiro. Fala, esse Bruce aí, não sei não. O cara nem corta o cabelo. Como assim, o cara recomenda só? O cara não tem dinheiro para ir no cabeleireiro. O pior cabeleireiro é na frente da minha casa e eu sou preguiçoso, não fui, eu vou amanhã. Cara, fica tranquilo, porque se fosse esse o aspecto, o Peter Lynch estava ferrado, hein? Nossa, aquele cabelo do Peter Lynch é uma vergonha. Não, muito bom, eu acho assim, só para sintetizar um pouquinho, você acha que postou há um tempinho uma frase do Samuelson, que ele fala que investir é ver a grama crescer, né, como esperar a tinta secar.
O curto prazo é um curto prazo, quer dizer, se você quiser estudar sua análise técnica, ser um grafista, se envolver nisso, comprar um curso de trader, você faça da forma que você quiser. Agora, no curto prazo, ninguém sabe, além daquele cara que tem uma informação privilegiada dentro da empresa, fora ele, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Nem ele sabe. Às vezes nem ele, exatamente. Não dá para saber. Se não for um negócio muito, muito óbvio, tipo assim, a outra empresa vai comprar a minha empresa, e o cara fica sabendo, ele compra as ações antes, assim, muita gente me liga, eu tenho uma informação privilegiada, sei lá, o cara trabalha em qualquer empresa. Eu falo, cara, isso não é informação, isso aí todo mundo sabe, entendeu? Então, tipo assim, isso não muda o valor dos negócios, entendeu? Tipo assim, isso não faz diferença. É isso aí. Não, perfeito. Bruce, porra, a gente combinou de fazer uma live aí de uma meia hora, mas passamos de uma hora aqui, acho que é porque o papo tá bom, né, cara? Eu fico feliz, na verdade, eu acho que a gente meio que conseguiu sintetizar, passar um pouquinho pela ideia do que é Value Investing, falamos bem sobre essa parte educacional que é muito importante para mim. E, cara, eu quero agradecer demais teu tempo. Sei que você podia estar exatamente dando janta para teu filho, mas você está aqui conversando com a gente e, pô, isso é uma honra, tá? É uma honra para mim, para o pessoal do grupo. Depois a gente vai colocar um relatório. Um papo legal. Gente boa tem que ajudar gente boa, né? Então, putz, vocês querem fazer um trabalho legal lá no grupo de vocês? Cara, quem sou eu? Vamos bater um papo super legal. Muito bom. Estou à disposição. Fico até muito feliz por terem me convidado, né? Pô, cara, legal. Eu não, assim, não vou começar com rasgação de seda, tá? Mas eu conheço o trabalho. Eu acho que conhecendo o trabalho fica mais fácil, entendeu? Eu não, sabe, eu jamais chamaria algumas pessoas aí que eu também conheço o trabalho há bastante tempo para fazer uma live dessa, porque eu sei que não daria. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir nossa linha boa, que o papo estava muito bom aqui. E é isso, bicho. Espero que numa próxima oportunidade, aí nos, sei lá, 15 mil membros, ou no aniversário de 91 anos do Buffett, a gente faça uma próxima dessa aí, quem sabe até antes, tá bom? Boa. Cara, saúde para você, para a família, para o filhão, para a esposa, fica com Deus, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Pessoal, obrigadão ao pessoal que assistiu aí, estamos com 400 pessoas no YouTube, maravilhoso. Obrigadão pelas perguntas, pelos comentários. A gente vai tentar sintetizar isso tudo também, deixar algumas respostas, que às vezes o papo vai, o papo é bom. Quando o papo é bom, o tempo voa, né, cara? Então é normal. Legal? Legal, valeu. Fica bem aí, Bruce. Abração, cara. Valeu, cara, abração. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau.